7. O tema do sermão hoje é: ninguém perderá a sua vida. Embora essa expressão pareça um pouco universalista, né? Ninguém perderá a sua vida. Ela é uma expressão emprestada. Ela aparece no livro de Atos, no capítulo 27. Ela é uma expressão quase que profética. Ela é proferida pelos lábios de um dos maiores missionários do Novo Testamento, se não o maior missionário do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Ela é uma expressão que aparece dentro de um recorte, de uma experiência que ele está vivendo dentro de um navio, de um barco. Está aí, Atos capítulo 27, pode deixar a sua Bíblia aberta. O apóstolo Paulo usa essa expressão para animar o coração de cerca de 300 pessoas, quase uma igreja do Jardim América, que estavam passando por uma espécie de naufrágio. Você sabe que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que aparece acompanhado dos evangelhos. Nós temos no Novo Testamento o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Lucas, o evangelho segundo João, e na sequência nós temos ali o livro de Atos dos Apóstolos, escrito inclusive pelo mesmo autor do terceiro evangelho do Novo Testamento, o evangelista Lucas. O evangelho de Atos, ele conta o início, o surgimento, a concepção da igreja cristã primitiva, as suas primeiras nuances, seus primeiros desafios, as suas conquistas e as suas frustrações, tudo aquilo que envolve o surgimento, o fundamento, o embasamento da igreja cristã primitiva é relatado, é desenhado nesse livro que nós chamamos de Atos dos Apóstolos. Em cada linha, em cada entrelinha, em cada história, em cada episódio, em cada personagem que nós encontramos nesse livro, nós podemos divisar e discernir a pessoa poderosa do Espírito Santo agindo sobre a igreja cristã. Há quem diga, inclusive, Jardim América, há quem diga que o livro de Atos, ele poderia receber um outro nome, um outro título. Ele poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Porque tudo aquilo que acontece nessa igreja, ela é muito mais sobre a ação da divindade do que sobre métodos ou sobre a ação da humanidade. O livro de Atos dos Apóstolos, ele mostra para nós o protagonismo do Espírito Santo. O Consolador prometido por Jesus veio, foi derramado sobre a igreja, a sua manifestação foi percebida, o seu poder, ele foi experimentado. E em cada conquista da igreja cristã primitiva, desde o primeiro capítulo do livro de Atos até o 28º, o último capítulo, o 28º, o último capítulo, você encontra a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. É Ele quem é o sujeito que dá esperança para a igreja lidar com as provações e falta de recursos. É Ele no livro de Atos que dá coragem para a igreja enfrentar as primeiras perseguições e os sofrimentos de martírio que são relatados nesse livro. É o Espírito Santo quem oferece para essa igreja compaixão, para que ela possa cuidar das pessoas mais vulneráveis, das pessoas mais necessitadas. É o Espírito Santo quem derrama sobre a igreja sabedoria, para que ela possa tomar decisões importantes e lidar com as primeiras divisões da igreja, calúnias, contendas. É o Espírito Santo quem dá para essa igreja pureza, para que ela possa permanecer fiel em meio a tanta imoralidade. Essa igreja que recebe do Espírito Santo poder, para que ela exerça e cumpra a missão que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo havia deixado. Perceba que por detrás de cada uma dessas virtudes, atributos e dádivas, quem dá é o Espírito Santo de Deus, quem oferece é o Espírito Santo do Senhor. O livro de Atos mesmo, lá nas primeiras páginas, você deve se lembrar, apenas refrescando a sua memória, ele diz que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, acrescentava dia após dia na igreja aqueles que iam sendo salvos. Não era pelos métodos da igreja, não era pela performance da igreja, pelos recursos da igreja, pelas habilidades e dons da igreja, porque tudo aquilo que essa igreja fazia, ela fazia no combustível e poder que era derramado pelo Espírito Santo de Deus. Todos os apóstolos entenderam isso. Um dos que mais entendeu isso foi o apóstolo Paulo. E a serva do Senhor, falando um pouquinho sobre a missão da igreja, ela diz no livro do Atos dos Apóstolos, lá na página 9,
a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Ela foi organizada para servir, e a missão da igreja é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio, tem sido o plano de Deus que através da sua igreja seja refletida para o mundo a plenitude da suficiência de Deus. Aos membros da igreja, a nós que estamos aqui nessa manhã, aos membros da igreja, a quem Ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar a glória de Deus. A igreja se tornou a depositária das riquezas da graça de Cristo, e pela igreja, e através da igreja, a seu tempo, a glória de Deus será manifesta. Mesmo aos principados e potestades nos céus, será manifesta a final e ampla demonstração do amor de Deus. Aquilo que a igreja cristã primitiva viveu, foi o cumprimento desse retrato que a escritora norte-americana Ellen White, voz profética aos adventistas, escreveu no livro Atos dos Apóstolos, na página 9. Eu ia dizendo para você que o apóstolo Paulo entendeu isso, não é mesmo? Você se lembra do currículo do apóstolo Paulo? Lembra quem ele era? A vida do apóstolo Paulo, ela pode ser dividida em 2 blocos, em 2 partes, em 2 sessões. Nós podemos recortar a vida desse apóstolo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Antes da estrada de Damasco e depois da estrada de Damasco. Antes ele era perseguidor da igreja, depois ele se torna um missionário dessa igreja, um pregador do evangelho, apaixonado por Jesus Cristo, um plantador de congregações, um escritor profícuo. Mais da metade do Novo Testamento passou pelas mãos desse camarada que nós chamamos hoje de evangelista ou apóstolo Paulo, o apóstolo do Senhor. O 13º discípulo, aquele que foi agregado no movimento dos 12 e que teve a intrepidez e a ousadia que os primeiros 12 não tiveram inicialmente, de pregar o evangelho em terras estrangeiras, em lugares remotos, aos gentios, aos bárbaros, a pessoas de outras civilizações, impérios e nações. O apóstolo Paulo estava lá, verdadeiramente o maior missionário que a história do cristianismo já conheceu. Aliás, além de todo esse currículo, atributos e características, o apóstolo Paulo, ele também foi um teólogo. As cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, elas sistematizam, elas articulam o pensamento sobre justificação pela fé e sobre a expiação de Cristo, como nenhum outro autor do Novo Testamento fez. Gálatas, Romanos e tantas outras cartas ou epístolas que ele escreveu, que mostram que ele era um camarada, que quando não estava pregando ao ar livre, quando não estava falando numa sinagoga, quando não estava ali inserido num pequeno grupo, quando tentavam sufocar a sua voz e colocá-lo dentro de um cárcere, de uma masmorra, adivinha o que ele fazia? Ele pregava através dos seus escritos. Os testemunhos, os documentos que partiram das mãos do apóstolo Paulo, eles são profundamente teológicos, mas ao mesmo tempo eles são sensivelmente pastorais, Um verdadeiro pastor, um homem de Deus. Se eu perguntasse hoje para Jacareí, para a família do Jardim América, qual é o seu personagem predileto da Bíblia, depois de Jesus, talvez alguns que estão sentados nesses bancos aqui responderiam: Paulo. O apóstolo Paulo, ele experimentou 4 grandes viagens missionárias. Algumas Bíblias trazem, não é mesmo? Algumas Bíblias trazem recursos de mapas, e no finalzinho você encontra alguns mapas mostrando ali o percurso, a trajetória que Paulo fez nas suas viagens missionárias. 3 delas, apenas para refrescar a sua memória, 3 dessas viagens missionárias, elas foram planejadas, elas foram desenhadas. Foram viagens que estrategicamente, Paulo e a sua equipe, Silas, Barnabé, João Marcos, o próprio evangelista Lucas, Aristarco e tantos outros, Paulo trabalhava em grupo, em equipe. Esses que compunham o time do apóstolo Paulo, eles fizeram essas viagens juntos, as 3 primeiras, a 4ª não. Essa viagem que aparece no livro de Atos, no capítulo 27, é a 4ª e última viagem missionária do apóstolo Paulo. Ela não é escolhida, ela não é planejada, ela é compulsória, ela é obrigatória. Paulo faz essa viagem porque ele está preso. Estou apenas refrescando a sua memória.
O apóstolo Paulo, ele é um prisioneiro imperial, um prisioneiro político, não porque ele houvesse cometido algum ato imoral, de forma alguma, não porque ele era corrupto ou desonesto, longe disso. O apóstolo Paulo, ele está preso porque ele pregava o evangelho, e num contexto de profundo cerceamento da liberdade religiosa, Paulo está encarcerado. É uma prisão diferente, concordo com você, é uma prisão domiciliar, um regime semiaberto. Ele não estava de tornozeleira, mas ele estava ali, respondendo a uma espécie de julgamento. O apóstolo Paulo, ele anunciava Jesus Cristo como o maior Senhor, o soberano do universo, o Rei dos reis, aquele que esteve morto, mas estava vivo pelos séculos dos séculos. Só a título de curiosidade, os pastores de plantão aqui vão se lembrar, a expressão predileta que Paulo usa nas suas cartas para classificar Jesus, sabe qual é? É a expressão Kyrios, que nós traduzimos como Senhor. 275 vezes aparecem nas cartas de Paulo a classificação que ele faz de Jesus como Kyrios, Senhor. Só que essa expressão, Kyrios, Senhor, ela também era usada, pasmem, ela também era usada para os imperadores da época, os Césares, os reis pagãos, os governantes das nações gentílicas. Essa expressão inclusive aparece em inscrições antigas, é uma expressão designada para o próprio imperador Nero, com quem Paulo teve a oportunidade de uma audiência. Kyrios é a expressão que Paulo usa para Jesus Cristo, para dizer não só para judeus, mas para todos os gentios que existe apenas um imperador, um governante, um rei, um soberano, um Senhor, e é Jesus Cristo, o justo. A mensagem de Paulo era revolucionária, subversiva. Anunciar Jesus como único Kyrios não apenas escandalizava a religião truncada, bairrista do judaísmo do primeiro século, mas ela também desmoralizava e desestabilizava os impérios pagãos no qual o apóstolo Paulo estava inserido. O apóstolo Paulo incomodava, o apóstolo Paulo era uma ameaça. O apóstolo Paulo agora está preso, a sua voz está tentando ser sufocada de alguma forma, e ele apela para um direito que ele tinha. Os advogados aqui de Jacareí, os advogados de plantão, você deve se lembrar, o apóstolo Paulo, ele era judeu, mas ele também tinha cidadania romana, e por ter essa dupla cidadania, o green card de Roma, o apóstolo Paulo, ele apela para o direito que ele tinha de ser julgado, lá, na capital do Império Romano, na capital da civilização antiga na qual Paulo vivia, a civilização romana. E esse direito de Paulo, ele é concedido. Ele é colocado dentro de um navio, aproximadamente 300 tripulantes. Era um navio exclusivo para ele? Absolutamente não. Era um navio comercial, mercantil, a mercadorias, produtos, eles estão levando, esse navio vai fazer várias escalas, conexões, e o destino final, desembarque final é a cidade de Roma. Alguns dias, semanas, talvez meses, Paulo ficaria dentro daquele barco, e como um prisioneiro em regime semiaberto, ele está sendo tutoriado, mentoreado por um soldado chamado Júlio. Isso aparece em Atos 27, a um soldado que foi colocado de plantão, para carregar o apóstolo Paulo, até o seu desembarque final, onde ele seria julgado. No meio do caminho, algumas coisas acontecem, e você que está com a Bíblia já aberta há algum tempo, aí agora pode colocar os olhos no verso 9, diz assim a minha tradução, verso 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o dia da expiação para os judeus, ou o dia do jejum, Paulo começou a falar. Paulo gostava de falar, né, gente? E ele não perde a oportunidade de falar dentro daquele barco. E o primeiro recado que Paulo dá no verso 10, para todos os tripulantes daquele navio, é o seguinte: senhores, eu percebo que a viagem vai ser dura, trabalhosa, e haverá muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas nós corremos o risco da nossa vida. O verso 11 diz que o centurião não estava nem aí porque Paulo falava, ele dava mais crédito ao piloto do navio.
do que o apóstolo dizia. Verso 12, o porto por onde eles estavam passando não era próprio para invernar. A maioria deles então foi da opinião de que eles saíssem dali, para ver se eles podiam chegar a uma região chamada Fenícia, e ali passar o inverno, visto que era um porto de Creta, e mirava para o nordeste, para o sudeste. Verso 13, um vento sul, soprou brandamente, e eles começaram a pensar que tinham alcançado aquilo que eles desejavam. Levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Para um pouquinho aqui, Jardim América, olha para mim. Você percebe o que está acontecendo nesse relato? O apóstolo Paulo, ainda que preso, deu uma advertência para os tripulantes do navio. Essa advertência foi ignorada. Em algum momento eles estão na embarcação e eles perceberam que a viagem, na cabeça deles, seria uma viagem tranquila, uma viagem ok, uma viagem boa. Eles sentiam que de certa forma eles estavam no comando daquele trajeto que eles mesmos haviam desenhado ou planejado. Você já passou por uma situação parecida com essa? Quando a embarcação está tranquila, quando a navegação está favorável, quando você está terminando o ano de 2022 e você recebe a visita do seu pastor e você pode testemunhar para ele com espírito de gratidão que os ventos, eles foram positivos para você, para a sua casa, que a sua família foi abençoada, que o emprego que você tanto desejava você conseguiu, que você quitou o seu financiamento, que você está mirando o ano de 2023, a gente está quase virando as folhinhas do calendário, e você está divisando, visualizando o ano de 2023, e você está sentindo que os ventos estão soprando favoravelmente, aqueles sonhos que você tinha, eles estão prestes a se materializar, e parece que todas as circunstâncias da vida, de alguma maneira, sobrenatural e providencial, elas estão jogando a seu favor. É bom quando isso acontece, não é mesmo? É bom quando a embarcação está na nossa mão, quando a vida está debaixo do nosso nariz, quando o casamento vai bem, os filhos estão na igreja, as contas estão sendo pagas, nós estamos colocando a cabeça no travesseiro em paz. É muito bom quando a vida cristã vai bem, mas, todavia, entretanto, às vezes nós somos surpreendidos por alguma coisa que nós não havíamos planejado. O verso seguinte traz essa drástica experiência, e ele diz assim no verso 14, entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha o quê? Um tufão de vento, e ele tinha nome. Qual era o nome dele? Euroaquilão, um fenômeno conhecido naquela região, especialmente nesse período, final do outono, início do inverno, um clima bastante frio, e esse fenômeno chamado Euroaquilão era muito conhecido, e diz o restante do texto no verso 15, que o navio começou a ser arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Então, aquele que conta a história diz que eles cessaram a manobra e entregaram o barco. Foram surpreendidos por uma tempestade, o Euroaquilão os visitou. Eu não sei quantos aqui do Luzeiros do Vale estiveram no Campuri agora de Americana, né? Mas na sexta-feira nós fomos visitados pelo Euroaquilão lá também, né? Nós fomos surpreendidos lá, aquele monte de barraca voando, tempestade, vento. E no primeiro momento todos os desbravadores, mais de 3.500 desbravadores, ficaram completamente assustados, desesperados. Nós planejamos algo, o vento aparentava ser favorável, e de repente, a barraca caiu, a tempestade chegou, e o texto continua dizendo aqui, que eles se levantaram, no verso 15, e eles passaram ali pela proteção de uma ilhota chamada Cauda, e a custo, com muita dificuldade, eles foram recolhendo o bote. Verso 17, quando eles levantaram o bote, eles usaram de todos os meios para cingir o navio, porque eles tinham medo que dessem na sirte, arriaram os aparelhos, e foram ao léu. Verso 18, açoitados duramente pela tormenta, no dia seguinte eles começaram a aliviar o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo
já havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Desespero, crise, tragédia, naufrágio. O próprio Jesus Cristo disse para nós que somos seus discípulos, cristãos no século que nós vivemos, que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Uma notícia que nós recebemos na madrugada, uma ligação inesperada informando de um acidente, o prognóstico negativo quando nós saímos na sala do médico, depois de termos entregado os exames, e o médico com dor no coração tem que nos avisar que começaremos um tratamento quimioterápico, radioterápico. Por mais que nós desenhamos os bons planos para a nossa vida, a verdade é que nós nascemos num mundo marcado pelo pecado. Jesus disse: no planeta que vocês estão vivendo, vocês passarão por aflições, mas tem de bom ânimo, Igreja do Jardim América, Deus, através de Jesus Cristo, venceu esse mundo, amém? Às vezes nós somos surpreendidos por fenômenos de tempestade que tiram a nossa paz e que lançam rachaduras no nosso chão. Eu queria que você gravasse uma frase quando isso acontecer com você. Tudo o que Deus nos faz é um ato de amor, mas nem tudo o que nos acontece é um ato de Deus. Jesus disse que o diabo, ele foi lançado para esse mundo, e ele veio para roubar, para matar e para destruir, tentando sufocar a vida dos filhos de Deus, tentando desestabilizar a humanidade, machucar o coração daqueles a quem Deus ama. O inimigo, ele continua fazendo o seu trabalho, não tira férias, muito menos faz banco de horas. Ele continua tentando ameaçar a vida daqueles por quem Deus deu, através do seu Filho, a própria vida. Tudo que Deus nos faz é um ato de amor, mas nem tudo que nos acontece nessa terra é um ato de Deus. Quando nós somos surpreendidos pela crise, talvez nessa manhã eu esteja falando para alguém que está passando por um naufrágio, por uma tempestade, por alguma circunstância que esteja tirando a sua paz e ameaçando a sua estabilidade. Saiba que quando você estiver passando por isso, ainda que você estiver enfrentando a maior crise e provação da sua existência, Deus está presente ao seu lado. Deus está presente ao seu lado. O apóstolo Paulo, juntamente com os tripulantes daquele navio, começaram a tentar dar um jeito, jogar mercadorias fora, produtos, comida, arriaram os aparelhos, lançaram a armação do navio, começaram a tentar dar um jeito, encontrar ali alguma resolução humana para aquele desespero. E diz o apóstolo Paulo, ou melhor, diz o evangelista Lucas ao descrever a cena, que à medida que eles foram esgotando todas as possibilidades que eles tinham de sobrevivência, eles chegaram no último estágio de um ser humano em meio à crise. Qual é esse estágio? Eles perderam completamente a esperança. Pergunto para você, Jardim América, não seria essa frase, essa expressão, uma descrição compatível com a sociedade que nós estamos vivendo? Não seria essa uma boa legenda para nós descrevermos o mundo que você e eu encontramos todos os dias? Pessoas mergulhadas no caos, a imoralidade proliferando no mundo que você e eu vivemos, desequilíbrio político, dificuldades financeiras, instabilidade econômica, a sociedade está vivendo um verdadeiro colapso, e quando nós olhamos para todos os lugares, nós vemos pessoas perdendo completamente a esperança, a esperança. Eu trabalhei durante 3 anos no colégio adventista, e não foram poucas as vezes que eu recebia na minha sala como capelão alguns alunos do ensino médio, e às vezes eles chegavam vestidos de moletom no calor, e eles entravam na minha sala de gorro, cabisbaixos, e começavam a desabafar comigo o inferno que eles estavam vivendo dentro de casa. De repente eles puxavam a barra do moletom e mostravam para mim algumas tentativas que eles fizeram, até mesmo de tirar a própria vida.
E à medida que eu conversava com aqueles garotos e garotas, eu percebia no olhar deles, na fala deles, na narrativa deles, eu percebia que eles estavam daquele jeito, procurando tirar a própria vida, porque eles já haviam perdido aquilo que o ser humano tem de mais precioso. Sabe o que é? A esperança, o sentido, o propósito da vida. Eu não sei quantos são os psicólogos de plantão aqui, mas você já deve ter ouvido falar desse camarada, né? O falecido psiquiatra Viktor Frankl. Foi aluno de Sigmund Freud. Só que diferente de Freud, que escreveu sobre a busca pelo prazer, esse camarada escreveu sobre a busca pelo sentido. E ele escreveu a partir de um campo de concentração nazista. Você conhece a história dele? Esse é um dos clássicos, é um livro que foi traduzido para o português, o título está ali aparecendo para você na tela, Em Busca de Sentido. Esse camarada, ele sintetizou nesse livro o diário, as memórias que ele viveu no campo de concentração. A sua ascendência era judaica, ele foi prisioneiro de guerra, ele foi torturado, humilhado, ele passou por os dramas da Segunda Guerra Mundial, e lá de dentro de um campo de concentração, de muita coisa boa que ele fala nesse livro, sabe o que ele diz? Ele diz que as pessoas, que mesmo sabendo que iam morrer, elas conseguiam ainda se alegrar, se jubilar, se regozijar. Elas eram pessoas que ainda cantavam, mesmo que indo para uma câmara de gás. Eram pessoas que conseguiam no íntimo do coração preservar aquilo que ele chama de sentido ou esperança. E algumas pessoas, ele percebeu no campo de concentração, que tiravam a própria vida antes mesmo de serem exterminadas, eram pessoas que já haviam perdido absolutamente o propósito e a esperança. Numa sociedade como essa, onde nós lidamos com pessoas na academia, no trabalho, nas redes sociais, dentro de casa, na escola, todos os dias você e eu cruzamos com pessoas adoecidas pelo naufrágio que o planeta Terra está vivendo. Eu pergunto para você, família do Jardim América, como nós devemos reagir nessas circunstâncias? O que dizer para essas pessoas? Como nos comportarmos com pessoas que estão tentando dar um jeito na própria vida com as suas forças, com as suas mãos, mas estão chegando à beira da precipitação existencial? Como lidar com essas pessoas? O apóstolo Paulo nos dá algumas pistas. Posso compartilhar com você? O texto diz assim, do verso 21 ao verso 25. Quando Paulo fez a leitura daquele cenário colapsado, caótico, sabe o que Paulo fez? Paulo não é só um missionário, viu, igreja? Não, Paulo não é só plantador de igrejas, Paulo não é só evangelista, não é só pastor, não é só teólogo. Paulo é uma miniatura do que nós devemos ser como igreja num cenário como esse que nós estamos vivendo. Sabe o que Paulo fez? O verso 21 diz assim: há muito tempo o povo não comia, e não é porque não tinha comida, eles estavam tentando se matar. Há muito tempo eles já não comiam. Então Paulo se colocou no meio colocou-se no meio deles, em pé, chamando a atenção. Ei, vocês, eram 275, quase 300 tripulantes, quase uma igreja, um auditório. Ei, vocês, prestem atenção, eu tenho uma mensagem para dar para vocês. Na verdade, teria sido razoável que vocês tivessem me ouvido lá atrás. Primeiro Paulo puxa a orelha, né? Ele dá uma cutucadinha de leve. Vocês deviam ter se importado com o que eu falei, mas vocês não me ouviram. Mas não adianta agora ficar chorando mais não. Prestem atenção no que eu vou dizer. Eu vos admoesto que vocês tenham bom ânimo, porque ninguém perderá a sua vida, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus a quem sirvo e a quem pertenço me visitou. E ele disse: Paulo, não tenha medo, importa que você seja levado a César, e Deus te concedeu todos aqueles que navegam contigo. Portanto, senhores, eu repito, sejam corajosos, tenham bom ânimo, porque eu creio que vai acontecer da maneira como o anjo revelou, amém? O texto diz que Paulo recebeu a resposta de uma oração. A primeira coisa que o texto revela para nós é que Deus disse para Paulo através do anjo: a vida de todos os tripulantes foi concedida, foi entregue a vocês. Jardim América, me ajuda a corrigir a minha interpretação se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão que Deus dá quando nós pedimos, e que se o anjo disse
que a vida dos tripulantes foi concedida ao apóstolo Paulo é porque em algum momento, naquela madrugada, percebendo a crise que estava instalada naquele barco, o apóstolo Paulo, como uma miniatura da igreja de Deus, ele se recolheu em alguma cabine, em algum cantinho daquela embarcação, e sabe o que Paulo fez? Paulo orou, Paulo intercedeu, Paulo clamou, Paulo pediu. E o apóstolo Paulo não pediu pela sua vida, muito embora ele estivesse sofrendo. O apóstolo Paulo, naquela audiência com o Todo-Poderoso, ele se derramou na presença do Senhor e ele intercedeu pela vida de todas as pessoas que estavam mergulhadas naquela crise. Talvez alguém esteja pensando: pastor, você está forçando um pouco o texto, não está não? A escritora norte-americana Ellen White, descrevendo essa cena no livro Atos dos Apóstolos, ela diz assim: o apóstolo Paulo, sofrendo ele mesmo fisicamente, não temia pela própria vida. Que coragem, não é mesmo? Não temia pela própria vida, porque ele sabia que Deus o preservaria para testemunhar em Roma. Porém, o coração dele estava agoniado, ele se compadecia pelas pessoas que estavam ao seu redor, pessoas pecadoras, degradadas, pessoas que diferentemente dele não estavam preparadas para a morte. Ao suplicar ardentemente a Deus para lhes poupar a vida, o anjo revelou a Paulo que a sua intercessão foi atendida. Paulo clamou, Paulo orou, Paulo intercedeu. E é por isso que eu digo hoje, família do Jardim América, se você está em contato com pessoas em crise, se você conhece pessoas que estão passando por um naufrágio na sua família, no seu casamento, ou estão passando por sérias tempestades na sua caminhada, a primeira coisa que nós devemos fazer como igreja, sabe qual é? Orar. Ore mais, interceda mais, clame mais, peça mais, se quebrante mais. E quando você for à presença do Todo-Poderoso, lá no seu cantinho, no seu quartinho de guerra, seja no tapete da sua casa, seja no seu quarto do dormitório, seja na cozinha do seu lar, eu não sei onde, mas quando você comparecer na presença de Deus, na solitude com o Criador do universo, dos céus e da terra, não peça apenas por você, clame a Deus por aqueles a quem Deus ama e coloque o nome deles na presença do Eterno. Nosso primeiro papel como igreja, nos tempos que nós estamos vivendo, é a oração. Só que Paulo não só orou. A Bíblia diz que Paulo, sabe o que ele fez? Depois de ter orado, depois de ter intercedido, depois de ter clamado, sabe o que Paulo fez? Paulo puxou um púlpito. Lógico, parabolicamente falando, né? Paulo puxou um púlpito. Paulo chamou a atenção das luzes, Paulo pediu o microfone, Paulo pediu que todos os 300 ficassem em silêncio, e sabe qual foi a segunda coisa que Paulo fez? Paulo pregou, Paulo anunciou a visão do anjo, Paulo testemunhou da visita que havia recebido na madrugada. Quando Paulo percebeu que as pessoas estavam sem esperança, primeiro Paulo orou, segundo Paulo abriu a palavra profética e testemunhou, proclamando que em Cristo e na profecia de Deus, ninguém perderia sua vida, amém? Nosso segundo papel como igreja, sabe o que é? Pregar, testemunhar, falar para as pessoas. Nós recebemos a visita do anjo, nós temos os 66 livros inspirados, nós temos a revelação profética, nós temos a mensagem de Daniel e Apocalipse. O anjo do Senhor já visitou essa igreja. É por isso que seja numa academia, seja num círculo familiar, seja numa festa de Natal, seja andando na rua pegando um Uber, nós podemos falar que o anjo nos visitou e que em Cristo nenhuma vida se perderá, amém? Nós temos a mensagem de esperança, nós temos a palavra profética. O próprio texto diz, o livro de evangelismo, página 119, Ellen White diz assim em sentido especial: os adventistas do sétimo dia foram colocados no mundo como atalaias e portadores de luz.
A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo, que assim como Paulo, o mundo que estava morrendo. Sobre nós, que estamos nesse auditório, incide maravilhosa luz, a luz da palavra de Deus. A nós foi confiada a obra da mais solene importância. Que obra? A pregação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma missão há de tão grande importância, e não devem os adventistas permitir que nenhuma outra atividade lhes absorva mais atenção. Paulo orou, mas Paulo anunciou, Paulo pregou, Paulo transbordou, Paulo falou do que Jesus estava colocando no seu coração. Por isso eu apelo a você, família do Jardim América, não saia apenas orando, pregue, testemunha, fale, levante a esperança e o ânimo no coração das pessoas, porque Jesus muito em breve voltará. Só que a história não termina aqui. Tarefinha de casa, quando você chegar lá no seu lar, você pode ler o restante do relato. Depois que as pessoas recobraram o ânimo, depois que os tripulantes daquele barco, o auditório de Paulo, encheu seu coração de esperança, Paulo percebeu que eles estavam com fome. Paulo olhou na carinha deles e falou: gente, vocês não vão morrer mais por falta de esperança, mas vocês podem morrer de fome ainda, né? Vocês já estão há mais de 10 dias sem comer direito. Paulo se sensibilizou com a condição deles. Paulo percebeu que mais do que palavra para o coração, eles precisavam de comida para o estômago. E a Bíblia diz, depois você pode matar essa curiosidade, lá no verso 32 a 35, sabe o que Paulo fez? Paulo organizou um departamento da asa ali rapidinho, né? Correu lá no porão do navio, pegaram todas as cestas básicas, os suprimentos que ele tinha, e o texto diz que Paulo repartiu o pão. Eles agradeceram, repartiram o pão, e juntos, eles comeram, eles se alimentaram, porque Paulo se compadeceu da condição de cada uma deles. A pessoa precisa de oração, ela precisa de palavra, mas às vezes ela precisa de comida também. Às vezes ela precisa de olhares sensíveis, às vezes ela precisa de ouvidos atentos. Às vezes o que ela precisa é de um abraço acolhedor, às vezes ela precisa de uma visita apenas para ouvi-la no momento de luto. Alguém que fique ali em silêncio, ouvindo, porque a maior necessidade dela naquele momento é desabafar, é desaguar. Às vezes ela precisa de um profissional, né, para ajudá-la no casamento, na educação dos filhos. Paulo intercedeu, Paulo pregou, Paulo se compadeceu da necessidade daquelas pessoas. Querida igreja, família do Jardim América, será que existem pequenos Paulos aqui nessa manhã? Será que hoje, quando você sair pelas portas daquela igreja e você voltar para a sua rotina pesada da semana, será que você não vai cruzar com uma pessoa assim, mergulhada no medo, no desespero, no caos, com seus baldinhos de água, tentando resolver as situações sozinha, da casa, do casamento, das finanças, dos filhos e de tantos outros problemas existenciais desse mundo? Será que você não poderia, assim como eu nessa manhã, sairmos daqui dizendo para Deus: Senhor, eu quero ser como Paulo, eu quero orar mais, eu quero pregar mais, e eu quero me sensibilizar e me compadecer mais daqueles que estão à minha volta, para que como igreja adventista eu seja uma igreja bíblica, uma igreja relevante, uma igreja profética para os tempos que nós estamos vivendo. Pesa sobre mim a responsabilidade de fazer um apelo para você que está aí no fundo, para você que está aqui mais pertinho de mim. Será que há alguém aqui que gostaria de orar comigo essa oração? Eu quero orar mais, eu quero pregar mais, eu quero me compadecer mais daqueles que estão à minha volta. Se você deseja fazer esse compromisso, eu queria pedir para você, antes de cantarmos o último hino, eu queria pedir para orar junto com você. Se você pudesse colocar em pé aí onde você está, eu quero dedicar esses minutos agora para nós intercedermos ao Senhor. Querido Deus, a tua igreja está em pé diante da tua presença, reconhecendo que aquilo que aconteceu
há cerca de 2000 anos atrás com o apóstolo, é muito parecido com o que acontece no nosso dia a dia. Cruzamos todas as manhãs e tardes com pessoas assim, arriando os aparelhos, desesperadas e agoniadas, porque foram surpreendidas por tempestades e tormentas. Às vezes nós somos surpreendidos, e é por isso que nessa manhã de sábado, nós não queremos nos posicionar como parte do problema, mas queremos trilhar o caminho da solução. Queremos nos achegar a Paulo, e na inspiração desse homem de Deus, nós queremos replicar o seu comportamento nos dias de hoje. Queremos interceder mais, queremos orar mais, queremos nos quebrantar mais, e quando estivermos ali na solitude de uma audiência com o Senhor, Criador do Universo, queremos trazer a lista de nomes das pessoas a quem o Senhor ama, filhos que estão afastados da tua igreja, pessoas que estão passando por dificuldades graves no casamento, amigos que estão desesperados, tentando uma oportunidade de vencer as dívidas. São tantos aqueles que nós encontramos e que nos procuram. Deus, visita-os cada um deles, devolvendo ao coração deles a esperança de que em Cristo e na palavra do Senhor há salvação. Nós não queremos apenas interceder, queremos falar, queremos pregar, queremos ter a coragem para testemunhar, queremos abrir a tua palavra, queremos falar dos livramentos e milagres que o Senhor operou em nós, e que à medida que falamos, repletos do teu Santo Espírito, queremos que as pessoas sejam contagiadas pela certeza da volta de Jesus. Mas queremos ter um olhar sensível também, queremos olhar para os armários, queremos olhar para as feridas, queremos perceber os corações vazios, queremos identificar as necessidades mais estruturais e legítimas do ser humano, para que, como uma igreja bíblica e profética, nós não apenas possamos orar e pregar, mas possamos acolher e abraçar, atendendo o ser humano em cada uma das suas necessidades. Abençoe essa amada família adventista do Jardim América, que ela seja uma igreja espiritual, uma igreja missionária e uma igreja acolhedora, e que essa seja a marca, a identidade dessa igreja, até que o Senhor Jesus venha. Oramos por isso, em nome dEle, amém e amém. Senhor Deus, permaneça em pé e vamos cantar o hino número 477, Face a Face. Quanto almejo ver a Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Vamos cantar todos juntos. Quanto almejo ver a Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim no lar eterno poderei para sempre o ver, face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Quase posso contemplá-lo, vejo como por um véu, mas desejo em breve vê-lo, face a face lá no céu. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Oh, quem canto está com Cristo,
face a face. Quando vierem glória e luz, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Querido Deus, essa é a nossa maior esperança. Esse é o sentido e o propósito que nos move enquanto discípulos do Senhor nessa terra. E enquanto nós estivermos morando nesse mundo e mirando a esperança de uma nova terra, que o Senhor nos dê a possibilidade de levarmos outros para esse reino dos céus também. Amém. Esteja com a tua igreja hoje e sempre, para que continuemos na tua presença até que o Senhor volte. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Deus. Amém, Senhor.